Talvez você já tenha pensado isso. Eu já tentei de tudo. Sim, você já viu vídeos, já seguiu orientações, já comprou cursos, já insistiu, já esperou crescer, já tentou ter paciência. E mesmo assim, o seu filho continua comendo praticamente as mesmas coisas. Então hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga a seletividade. Porque na maioria das vezes essas crianças elas não deixam de melhorar porque são mais difíceis. Elas deixam de melhorar porque o problema está sendo interpretado de forma errada. Uma das crenças mais comuns que eu encontro no consultório é que a criança não melhora porque ela não gosta de comida. Ou porque é teimosa, ou porque é autista, ou porque é extremamente seletivo. E eu entendo porque essas explicações elas parecem até fazer sentido. Só que a família está vendo a recusa acontecer todos os dias e existe ali um problema. Explicações que olham somente para o comportamento, não para a causa deste comportamento acontecer. É como olhar para a fumaça e acreditar que ele tem um incêndio. A fumaça mostra que existe um incêndio, mas não explica por que ele começou. E isso acontece muito na seletividade. A família vê recusa, mas não vê aquilo que está produzindo a recusa. Por isso, algumas crianças permanecem anos no mesmo lugar. Não porque não tenham capacidade de melhorar, mas porque os fatores que estão sustentando a recusa continuam presentes. E hoje eu quero te mostrar quais são esses fatores. Quando uma família pensa na seletividade alimentar, normalmente ela observa 4 coisas. Primeiro, a criança aceita poucos alimentos e ou recusa alimentos novos, ou as refeições são muito difíceis, ou até existe dependência de alimentos específicos, muitas vezes pão, macarrão, biscoitos. E é natural achar que o problema está nesses alimentos, mas eu quero propor aqui uma reflexão. Se 2 crianças comem exatamente somente 5 alimentos, não significa que elas tenham a mesma causa para comer somente esses 5 alimentos. Uma pode ter uma dificuldade sensorial importante, por exemplo, e outra pode ter rigidez comportamental, ou uma ansiedade, ou uma rotina alimentar extremamente desorganizada. Os sintomas, sim, é muito parecido, só que as causas podem ser completamente diferentes. Por isso, olhar apenas para os alimentos aceitos é insuficiente para resolver o problema da criança. A comida ela mostra o problema, só que a explicação não é a mesma. Então agora vamos para a parte que normalmente ninguém vê. A primeira razão pela qual algumas crianças não melhoram é porque a fome está desorganizada. Muitas crianças passam o dia beliscando, tomam leite várias vezes, comem pequenos alimentos ao longo do dia e o cérebro dela está perdendo a oportunidade de construir sinais claros de fome, perceber essa sensação. E sem a fome organizada, a motivação para experimentar novos alimentos diminui muito. Outra causa é o processamento sensorial, especialmente em crianças autistas. Quando olhamos para o morango, a gente está vendo o morango. Mas algumas crianças olham para o morango percebendo dezenas de estímulos ao mesmo tempo. Pensam na textura, no cheiro, na temperatura, na umidade, na sensação daquele alimento na boca. E isso acaba gerando desconforto real se a criança tiver dificuldade sensorial. Outra causa é a rigidez comportamental. A criança não está apenas recusando a comida, ela está tentando manter uma previsibilidade, uma rotina. Porque a previsibilidade gera segurança, não só para ela, para todo mundo. E cada alimento novo representa uma mudança. Quarta razão é a ansiedade. Muitas famílias acreditam que a criança fica ansiosa porque não consegue comer. Só que frequentemente é o contrário. Ela não consegue comer porque está ansiosa. A quinta razão são experiências acumuladas, histórias, traumas, anos de insistência, pressão, negociação, brigas na hora da refeição. E tudo isso acaba construindo uma associação emocional muito ruim com a refeição. Muitas vezes a refeição ela deixa de ser um espaço de aprendizado e passa a ser um espaço de briga, de distanciamento familiar. E quando a gente soma todos esses fatores, todas essas razões, começamos a entender por que algumas crianças parecem não responder ao tratamento. Agora vamos entender por que tantas famílias tentam tanto e melhoram muito pouco. O primeiro erro é tentar introduzir alimentos novos sem organizar a base, sem ter rotina, previsibilidade, sem perceber os sinais de fome e saciedade da criança.
Um segundo erro é focar apenas na comida. Quando o problema envolve comportamento, emoção, sensorialidade, rotina, se não resolver isso, você não vai melhorar a aceitação alimentar. O terceiro erro é pressionar essa criança, mesmo que você tenha boas intenções. A pressão pode até gerar uma pequena ingesta, só que frequentemente só aumenta a resistência, levando a piora cada vez maior da recusa alimentar. O quarto erro é trocar de estratégia toda semana. Pega ali uma dica de internet, um vídeo novo, uma orientação diferente. Alguém indicou uma técnica, você vai lá e tenta implementar no seu filho. Então você fica o tempo todo testando algo novo, mas não permanece o tempo suficiente em nenhuma dessas técnicas. E aí vem aquela sensação de que nada funciona. Só que, na verdade, o processo nunca teve tempo para ser implementado e entender onde está dando certo e errado, para você saber o que você segue. Quando entendemos isso tudo, aí vem um outro modo de enxergar, né? Ao invés de perguntar como que eu faço para o meu filho comer, a gente começa a prestar atenção em quê? O que está impedindo essa criança de melhorar? Isso é uma grande mudança, porque agora a intervenção não está focada somente no alimento. Primeiro a gente entende a criança, depois a gente entende a rotina, depois a gente entende os fatores sensoriais, emocionais, os padrões familiares de oferta alimentar e só então a gente começa a construir uma melhora, ver uma evolução. E é essa a lógica do método Comer. Porque antes de ampliar o repertório alimentar, a gente precisa entender o que está travando essa melhora. E quando essa interpretação acontece, a família entende a base, a causa do todo, a evolução, ela não acontece de qualquer jeito. A gente começa a ter uma direção, um modo de evolução que seja gradual, mas estruturado, respeitando o ritmo da criança, sem ter atalhos, dicas soltas. Se você chegou até aqui, eu quero que você leve uma mensagem desse vídeo. Muitas crianças não deixam de melhorar porque são casos sem solução. Elas deixam de melhorar porque os fatores que sustentam a seletividade continuam presentes. Por isso, a pergunta mais importante não é por que o seu filho não come, é o que está impedindo essa criança de melhorar. E quando você muda o modo de enxergar o problema, você muda o modo de agir. E aí você começa a agir de forma adequada para o que precisa ser feito para essa criança melhorar. A seletividade ela é mais complexa do que parece, mas também é muito mais compreensível do que muitas famílias imaginam. E isso traz esperança para continuar o processo. Porque aquilo que pode ser compreendido pode ser trabalhado da maneira mais fácil, com menos estresse. Agora eu quero saber, qual que é a principal dificuldade alimentar do seu filho hoje? Escreva aqui nos comentários. Eu leio todos e muitos dos próximos vídeos surgem justamente das dúvidas que vocês trazem aqui. E se você quer entender a seletividade alimentar de uma forma mais profunda, se inscreva no canal. E no próximo vídeo eu vou te mostrar um erro invisível que faz muitas famílias acreditarem que estão ajudando, quando na verdade estão fortalecendo a seletividade sem perceber. Te vejo no próximo vídeo.